cloroquina é tão boa para ajudar no tratamento do coronavírus, da mesma maneira que um galão de gasolina é extremamente bom para apagar um incêndio. Tanto é que teve um estudo lá em Manaus com 81 pacientes que precisou ser interrompido porque estava quase matando os pacientes por arritmia. O coração estava dando um treco lá e parando de funcionar. Cloroquina não é brincadeira. Lembra que eu fiz um vídeo simples para falar de vitaminas ontem? E aí tinha um estudo sobre vitamina E e câncer de próstata que tinha que durar 12 anos e não pôde durar porque aumentou o risco em 63% dos pacientes que usavam vitamina E de desenvolverem o câncer de próstata. Pois é, aí o estudo em seres humanos tem que ser algo muito cuidadoso. Porque você não pode ficar brincando ali com grupos placebo, com grupos que tem a vitamina E ou a cloroquina ou isso e aquilo, e aí você começa a receber os dados e começa a ver que aquele paciente que está sendo tratado está se dando mal. Está se dando mal em relação àquele que não está recebendo aquele medicamento. E foi isso que aconteceu lá em Manaus. Tiveram que parar. Veja, o Paulo pediu para eu falar sobre esse estudo que parou em Manaus. Eu virei para ele e falei, putz, não aguento mais falar, né? Não aguento ter que explicar o óbvio toda vez. Ou ter que voltar e falar, parem de fazer essa palhaçada. Aí eu lembrei que ontem o Nicoleles falou pro Eduardo que a gente tem uma guerra de narrativa e que se a gente parar de fazer o nosso papel de comunicação, aí a gente já perde a guerra, já desiste mesmo antes de começar. Porque, pessoal, a gente está começando, tá? O coronavírus está chegando, tá dando as caras, tá falando um alô aqui. A gente não pode desistir e entregar os pontos. Então eu falei, tá certo, eu vou gravar. Bom, hoje ele gravou alguns vídeos no canal dele. Eu não andei vendo, mas é por isso que eu vou contar uma história, não sei se ele contou. Ontem à noite, saímos nós pra comprar um remédio na farmácia, tava chovendo um monte. Aí ele falou, putz, vai lavar os coronavírus, né? E aí me veio uma imagem novelesca, assim, uma história, né? Que eu imaginei e que aí também vai entrar em consonância com uma fala do Nicoleles em relação ao presidente. Tava chovendo muito aqui em Campo Grande ontem, muito assim. E a água, quase que deu água-planagem no carro, né? Muito. E aí eu falei, olha, Paulo, tem um monte de coronavírus gritando ali fora. Os que estavam assim perdidos no ar ou no asfalto estão tudo lá. A água levando e gritando, pedindo socorro ao capitão. Socorro, ajude nós precisamos fazer essa doença funcionar no Brasil. Sabe por quê? Porque foi como o Nicoleles disse. O Bolsonaro deixou de ser o inimigo só do Brasil. Ele é sinônimo de inimigo do mundo. Ele conseguiu o cargo de inimigo mundial do combate ao coronavírus. Isso não é bom. E isso é pior. Isso não é questão só de ser de vergonha. É uma preocupação. E aí a gente estava discutindo, né? Porque Paulo levanta lá no canal dele a questão da covardia do Bolsonaro, que ele só sai por aí sem máscara e etc, porque ele já se contaminou. Então ele se sente seguro, porque ele já desenvolveu anticorpos. Aliás, na fala primeira dele no dia 24 de março, ele deixa escapar. Né, que meu histórico de atleta, mesmo se eu pegasse uma gripezinha, se é que eu já peguei em outras falas com jornalistas, né? Se é que eu já peguei isso, aí ele não teria sentido nada. Toda hora ele deixa escapar e não mostrar os exames dele, né? O hospital vir com um nome censurado, da comitiva. Então, assim, tem vários fatos que já foram discutidos no canal dele, né? Que levam a gente a entender que no Brasil e o mundo teve um grande azar. E o coronavírus teve uma grande sorte. Uma grande sorte. De infectar uma pessoa que não teve sintoma nenhum, entendeu? E que agora tem uma narrativa lógica. Às vezes os bolsonaristas não percebem a narrativa lógica
que se formou ali, porque eles não têm cérebro. Mas veja, qual que é a narrativa lógica? E que é importante a gente debater aqui, a questão da imunidade de rebanho. Eu saí, peguei a doença, estou imune e estou bem. Então, o que ele pensa? Para a gente resolver o problema do Brasil, as pessoas precisam, assim como eu, ficarem infectadas e aí eu posso sair sem máscara, sem nada, porque eu já peguei a doença, eu já não vou passar a doença, não vou ficar mais doente, tá tudo certo, peguei imunidade. Então, a ideia dele, do Crivella, de outros energúmenos é o quê? Não, vamos deixar a população pegar a doença, porque a economia não pode parar. A economia não pode parar. E aqueles que manifestarem a doença, aqueles que ficarem com sintomas, tem a cloroquina para salvar. Então, essa é uma narrativa forte, né? E aí entra o Nicoleles lembrando, é uma guerra de narrativas. A gente tem que explicar por que esse pensamento está errado. Veja, a gente teve um azar tremendo, dele não manifestar nenhum sintoma. Porque aí é a mentalidade do brasileiro que chega aqui nos comentários e que pega qualquer um. Já experimentou isso, já viu gente assim. Usa o exemplo privado, pessoal, para o geral, porque não entende conceito. Então veja, eu venho aqui e explico. Banha de porco aumenta o colesterol. Aí chega, né, o cara. Não, mas o meu avô só comia banha de porco tem 90 anos. Eu não tô nem aí com caso pessoal seu. Ciência não funciona a partir de caso pessoal particular seu e a partir da sua vida, que pode ter um monte de exceções, um monte de outros detalhes que você está esquecendo, que você não é, né? Você está esquecendo. Não é colocado para ser parâmetro para os outros. Não é porque seu avô comia banha de porco no almoço, no café da manhã e na janta que ele é parâmetro para eu falar pro cara ali que tem um stent, pro cara que tem esse e aquele risco, eu ficar usando banha de porco, amigo. Eu não tô falando isso eu estou falando que aumenta o colesterol com base em diretriz, com base em estudo, com base nisso e naquilo. Então, o brasileiro médio não consegue entender. Agora, imagina um bozoísta. Imagina um presidente que experimentou, ele mesmo viu que, pera lá, é uma gripezinha, né? Ele mesmo disse, olha quantos instrumentos que a gente tem para pensar que ele já esteve infectado e não teve nenhum sintoma, e é por isso que ele tá dando de corajoso andando por aí sem máscara, enquanto nenhum ministro dele tá se arriscando desse jeito. Os outros políticos medrosos também não estão, né? E quem tem cabeça também, a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo de morrer asfixiado e não ter uma UTI. Mas não tem medo quem já passou por isso. Então veja, o que o OMS é, o que o Ministério da Saúde é, com aquela diretriz, falando que tem que fazer isso e aquilo, se eu experimentei que é uma gripezinha. Se eu sei que o importante é o brasileiro sair, pegar a doença e ficar imune. Aí eu saio com a narrativa de imunidade de rebanho. Aí a gente explica como médico, né, igual o Nicolas estava explicando, igual uma reportagem aqui no Mato Grosso do Sul, que para isso acontecer, a ideia do Crivella para pegar, a gente precisa de 50% da população infectada. Para começar a poder as pessoas saírem na rua, etc. E 50% da população infectada é inviável. Explode o nosso país. Explode. Não tem condição. Então é o seguinte, a gente tem que entender aonde que a cloroquina, agora fechando esse vídeo todo, aonde que a cloroquina entra nessa história toda. Ela entra nessa narrativa. A narrativa de, não tô entendendo por que esse isolamento. Esse isolamento é histeria, esse papo é histeria, é uma gripezinha. Sai, vá trabalhar. Se você ficar doente e não, né, se você ficar doente e ter algum sintoma, tem aqui a hidroxicloroquina. O exército está fazendo, a gente vai resolver. O exército começou a fazer hidroxicloroquina. Já tem 1 milhão de comprimido pronto. Vamos fazer mais.
Pessoal, a gente tem que perceber que essa narrativa é forte e pega. E pega. Hoje mesmo, todos os dias, chegam pessoas me perguntando: não tô entendendo o porquê desse isolamento social se não teve caso aqui. Todo dia, familiar do Paulo, meu, todo mundo. A gente tem que explicar, igual saiu ontem na Fiocruz, que a gente tem mais de 250 mil casos. É a estimativa, 250 mil casos de coronavírus no Brasil já. A gente já tem tudo isso, mas que não aparece no número oficial, porque não é testado, pessoal. Eu vou testar quem está em estado grave no hospital. Quem está em estado grave no hospital é minoria do caso de Covid. É minoria. 10% só de quem tem Covid vai para o hospital. 90% está andando aí na rua. Essas pessoas não são testadas. É fácil eu não falar que tem Covid na minha cidade se eu não testo. É muito fácil. Mas você vai se arriscar? Você vai se arriscar de não seguir a orientação do OMS? Você pode ser o cara que vai precisar da UTI. Você pode ser o cara que vai faltar ar. Gente, asfixia. Asfixia. As pessoas estão morrendo asfixiadas. Puxar o ar e não vir. Vocês estão entendendo que é uma doença que vai pro pulmão? É uma da pneumonia. Em alguns casos. É minoria, mas você vai arriscar? O paciente pode ser jovem, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ter o histórico de atleta que for e vai pegar a doença. Pode ser um caso fatal. Então teve médico e médica que morreu no Brasil. Já tem enfermeira que morreu. Já teve jovem, já teve tudo que morreu. E tá morrendo cada vez mais. Há 2 semanas atrás, tava a Sociedade de Patologia falando: tem coisa estranha acontecendo aqui em São Paulo, pô. A gente não tá dando conta. Patologista é a especialidade médica que cuida do paciente morto, né? E eles não estão dando conta. 3 semanas atrás tava chegando, né? Frigorífico enorme para guardar corpo. Cada dia que passa, a gente está tendo recorde de número de morte. A gente perdeu a noção dos números. Manaus entrou em colapso o sistema de saúde em dias. A gente está progredindo para entrar em colapso em dias. Então, assim, muito interessante a fala do Nicoleles, inclusive. Bom, Nicoleles é um neurologista, tá? E vocês vão encontrar as teses deles e o trabalho dele na minha playlist de neurologia. Mas ele está, assim como outros médicos, muito preocupado com a situação atual, e ele está fazendo a parte dele nessa guerra de comunicação com todas as forças que ele pode. Ele começou a fazer um canal, etc. E está eu aqui no Todos pela Saúde nessa guerra de comunicação, né? Apesar às vezes da faculdade ficar passando burocracia para a gente fazer, e até com a ideia de fazer EAD para aula, para questões teóricas, e está atrapalhando na guerra de comunicação, eu estou aqui. Apesar da universidade não estar ajudando. A gente tem uma força, uma legião de acadêmicos, de médicos que poderiam estar na guerra de comunicação, mas estão preocupados com burocracia. E, bom, a sociedade vai cobrar isso, né? A pandemia vai chegar para todo mundo. E é como o Nicoleles lembrou, né? Pode ser que vire um Equador aqui o Brasil, tá? Porque não é só o problema, igual os patologistas há 2 semanas atrás estavam alertando. Ó, hoje chegou 100 pacientes aqui, né? 100 mortos aqui, 100 corpos aqui pra gente trabalhar. Eu consegui ver 20, vai sobrar 80 para amanhã. Amanhã chegou mais 150, então eu tenho 80 mais 150, aí eu consigo 20. Aí eu pego aqueles 60 que sobraram, mais 150 e chega mais 200. Aí começa a ficar um monte de morto estocado no hospital, que não consegue chegar, nas casas, em tudo. Começa a ter um problema, pessoal, geral. Você começa a ter outras pandemias que não acontecem lá nos Estados Unidos, por exemplo, de dengue, né? Outras epidemias, aliás, de dengue que não acontece lá. Outras epidemias que acontecem no Brasil que não acontecem em outros lugares do mundo que já estão colapsando. E que vai acontecer aqui junto. Vai virar um cataclisma. Vai virar um pandemônio a situação do Brasil.
E as pessoas não estão com essa noção. Nós estamos enfrentando uma guerra de narrativas, de comunicação. A gente vai ter que explicar o óbvio quantas vezes for necessário. Nós vamos ter que vir aqui explicar que cloroquina não é milagre, não é a solução, quantas vezes for necessário. Vamos ter que explicar por que tem que ficar em casa, por que tem que usar a máscara, por que tem que lavar a mão, qual que é o problema das gotículas. A gente vai ter que explicar. E não dá pra gente ficar aqui sozinho e vocês não ajudando a compartilhar o vídeo, não ajudando a curtir o vídeo. Não tem como, pessoal. Não tem como. Vocês precisam ajudar. Cada um, nesse momento, precisa ajudar. Ninguém tá fazendo isso de bom grado, feliz da vida. Ninguém gostaria de falar de coronavírus o dia inteiro. Cansa, cansa. Mas, pô, se a gente não falar, a gente tá entregando os pontos. É isso que vocês querem? Entregar os pontos da nossa vida, do nosso país? Do nosso sistema de saúde, de tudo? Não é, né? Então compartilha o vídeo, tá? Obrigada.